E a partir de agora temos um bate-papo espetacular, porque ela está de volta aqui em nosso programa. Maria Cândida, mais uma vez aqui. Eu fico muito feliz, porque você, além de ser uma participação sempre marcante, porque você se expressa muito bem e sempre vem com conteúdo que tem impacto na vida das pessoas, você trazendo a sua experiência pessoal, e eu fico muito grata por ter essa confiança em nosso programa, Maria. Eu que agradeço sempre a vocês, a sua produção, por nos convidar. Nós sempre tivemos muito essa visão de que a informação ela precisa ser compartilhada. A boa informação. A boa informação, né? Porque hoje em dia... A informação, digamos assim, que tem coisas que nem informa, né? Só incomoda, né? É um desserviço à sociedade. Exatamente. E a gente, eu levanto essa bandeira aqui sempre, que o nosso programa, ele quer trazer bons exemplos. Sim, e traz. Contaminar aos nossos telespectadores e a sociedade como um todo com esse compromisso com o bem, compromisso com boas escolhas. Então, a gente faz esse serviço diariamente aqui em nosso programa e você nos ajuda. Ai, que bom, graças a Deus. Eu sempre falo que tudo que a gente vai falar na vida, isso é um princípio que eu busco seguir no meu dia a dia e ensinar as pessoas dentro de uma instituição, que é a que nós temos também a usarem, é o crivo. Nós temos 3 crivos que devemos sempre aplicar na hora que formos falar alguma coisa. É o crivo, ser verdadeiro, ser bom e ser útil. É verdade. Então, tem que fechar nessas 3 questões. Tem que ser verdadeiro, às vezes é verdadeiro, mas não é bom e não é útil. Às vezes até é bom, mas não é verdadeiro, né? Então, assim, tem que ser verdadeiro, bom e útil. Tem que ter um fim, um objetivo. Você gerar uma informação, você transmitir uma informação, ela tem que ter uma finalidade. Perfeito. Né? Para não ser algo somente da sua soberba pessoal, do seu ego, eu vou falar porque eu sei. Não, você tem que dizer algo para alguém com um propósito, né? E olha, esse é o princípio dá um norte muito bem direcionado, isso eu adorei mesmo, vou usar sempre. Quando eu precisar, e você já usa, você já usa na sua atividade profissional aqui no programa, você usa isso muito bem, que eu não vi até hoje nada que pudesse dizer não. Acho que isso aí não tá. Adorei. Será? Será? Porque quando o sistema de informações de comunicação, né, e a gente na área sabe disso, gera já esse senão, essa dúvida, ele já começa a perder credibilidade. Com certeza. Né? Então, assim, às vezes é preferível não falar. Isso se você mesmo. não tem certeza se aquilo realmente vai gerar o objetivo que tem que ser, né? A gente faz o nosso trabalho antes de dar uma boa pesquisada, tentar filtrar ao máximo que a gente pode, né, fazer, antecipando essa matéria de ir ao ar ou de gravar. Então, a gente tem esse compromisso mesmo. Sim, tem que ter. Tem que ter, estamos aqui para isso. Estamos para isso. Vamos dar continuidade àquele bate-papo interessante e realmente nós temos que te agradecer mais uma vez por vir aqui dar o seu testemunho pessoal, trazer a sua vida pessoal à frente das câmeras e alertar as pessoas que de repente estão vivendo algo do tipo e não têm esse conhecimento que você compartilhou aqui em relação ao TOD. Né, que o seu filho foi diagnosticado, que é um diagnóstico muito minucioso, demorado, você realmente passa por várias etapas para você ter esse diagnóstico e você chegou a esse conhecimento e está compartilhando aqui com a gente. E como é que ele está? Ele está ótimo. Ai, que maravilha. Porque, assim, a criança, inclusive os próprios profissionais de psicologia e psiquiatria, eles não gostam de fechar diagnósticos porque criança é um aprendiz diário, né? Então, eles estão sempre mudando, estão sempre agregando, né, novos valores, novas informações, novas diretrizes, e eles vão mudando. Então, o TOD, na realidade, ele tem muito a ver com uma questão comportamental. Então, são crianças que precisam ser redirecionadas, né? E na maioria das vezes, ele vem como o que eles chamam de comorbidade secundária, né? Dificilmente ele é uma comorbidade principal. Sim. Então, ele vem como uma comorbidade secundária porque ele é muito mais visto
Porque assim, não tem um elemento que você diga, olha, esse X aqui é isso. Não. Então, assim, é um conjunto de reações, é um conjunto de fatores que, repetidos na dinâmica diária por um determinado período de tempo, caracteriza-se como esse transtorno. Isso pode alterar em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode. Quer dizer, uma criança pode ter um comportamento de um transtorno opositor desafiador durante um período da vida dele e com uma dinâmica de equipes de profissionais no atendimento, ela ir saindo desse processo porque vai ganhando novos parâmetros no seu comportamento, né? Realmente tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvida. Sim. E essa evolução, eu acredito que com todo esse trabalho sendo feito, essa possibilidade de você evoluir a ponto de você não fazer mais parte dessa, né, transtorno opositor desafiador. De você não estar dentro dessa patologia, poderíamos dizer patologia, Maria Cândida? Então, você ter essa possibilidade de evoluir a ponto de você não estar mais fazendo parte disso, é maravilhoso. Sim, porque o próprio TEA, por exemplo, que é o transtorno autista, né, do autismo, dos espectros do autismo, a criança sendo, quando ele é um nível mais sutil, um nível, por exemplo, nível 1, né, que é o que antigamente chamava o Asperger, que é o que grandes nomes aí conhecidos da ciência, do esportes, foram diagnosticados com isso, você sabendo entender aquela psicosfera, aquele indivíduo ele fica mais adaptado no mundo que ele vive. Então, assim, o que é fundamental nisso tudo? São as pessoas conhecerem, são as pessoas observarem seus filhos em idade tenra, tipo, 2 anos, 3 anos, começar a observar caminhos, começar a observar processos, impulsos, manias, etc., e buscar uma informação com profissionais, etc., para saber se aquilo pode ou não representar. A gente fala pode ou não porque todos nós, seres humanos, na nossa infância apresentamos sintomas disso tudo. Entendi. Né? Porque as crianças são desafiadoras, as crianças são desobedientes, as crianças são maniáticas, né? Então tem uma época da vida que só quer comer tal coisa, não quer outra coisa. Isso faz parte. Então não é apresentar os sintomas, digamos assim, que qualificaria aquela criança dentro de um transtorno, mas sim se esses comportamentos no decorrer do tempo são repetitivos a longo prazo. Então, não é uma criança ter uma crise de birra que caracteriza, mas é ter um comportamento opositor, ou seja, não fazer nada do que determina, não obedecer regras, não fazer isso dentro de casa, na escola, no parquinho, etc., aí observar. Tem que ligar, aí já liga o alerta. Aí tem que observar e ver. Não, ele repete esse comportamento em várias situações sociais. Então, na realidade, todos esses transtornos devem ser cuidados, né, tratados, né, quer dizer, colocados dentro de uma forma que aquela criança possa desenvolver habilidades sociais e viver dentro de sociedade. Porque o que gera, muitas vezes, é um afastamento dessas crianças. Né? É difícil, né? A relação, fica difícil a convivência. Seu filho com digamos assim, com um comportamento desafiador muito ostensivo, vai na casa de uma pessoa, ele passa a ser uma criança chata dentro. Se a mãe da outra criança fala, é hora de comer, não como, não quero isso, só quero não sei o quê. Ele passa a ser uma criança, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas de contínuo começa a incomodar. Entendi. Né? Então, dentro o que essas crianças basicamente apresentam é essa inabilidade social, sabe, Elga? Aquilo que nossa mãe, quando a gente era pequeno, dava aquele beliscãozinho no braço. Sabe como é que é? Você ia abrir a boca para falar, já vinha aquele beliscão. Ou aquele olhar assim. Fulminou aquele olhar paralisante. Pronto, você morreu inteira ali. Congelou. Com essas crianças, isso não, simplesmente não funciona. É como nada. Né? Então,
não funciona. Entendi, Maria. E aí ficam com dificuldade de relacionamentos, Com né? certeza. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, o tempinho da água. A gente já volta. Estamos de volta com um bate-papo sobre Toddy. Não só eu, como todo mundo que assistiu a primeira entrevista está tendo a oportunidade dessa continuidade que nós estamos dando aqui, devido à repercussão em relação ao assunto. Verifica que você buscou muito conhecimento, né, sobre o assunto. Ah, sim, porque a gente tem que... primeiro porque o Toddy não é um dos transtornos mais falados, né? Sim. E ele teve um diagnóstico de Toddy no meio do ano passado, com um psiquiatra de São Paulo, que ele fez algumas entrevistas lá, e ele mandou esse diagnóstico, mas não é um diagnóstico fechado, porque a criança precisa ser analisada em todos os aspectos. Então, por exemplo, no caso do meu filho, ele tem as características do TEA, que poderia ser o agente que puxa o Toddy, tá? Mas também tem N outras características que são totalmente incompatíveis com qualquer tipo de transtorno. Quais, por exemplo? Ele é uma criança extremamente sociável, uma criança meiga, carinhosa, afetiva, gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de estar perto, gosta de conversar, adora ser o centro das atenções. Olha só. E um autista, isso tudo é quase que uma impossibilidade. Sim. Mas ele carrega outras características, a forma de lidar com os brinquedos, coisas que a gente nem sabia, né? A forma de lidar com os brinquedos, você falar as coisas, ele não olha para você e ele continua fazendo outras coisas. Você tem que parar, olha para mim, eu estou falando com você. Tem que exigir atenção, né? porque senão ele fica ali. E isso, crianças fazem isso por malcriação, fazem, verdade. mas não fazem isso o tempo todo em todas as situações. Né? É essa que é a diferença. É bom sutil, que é uma dica, né, para quem está aí nessa dúvida, se existe um transtorno ou não, se é normal ou não. Essa é uma dica, porque ele é o tempo todo tempo assim. É a repetição Sim. num determinado tempo que vai além de uma situação isolada. Sim. Né? Então, assim, aí caracteriza de ser uma qualidade daquele comportamento, né? Então, assim, por exemplo, a falta de habilidade social é algo muito, muito interessante, tadinhos, né? Mas, por exemplo, se chega aqui e não gosta de alguma coisa e fala, olha, isso aí é horroroso. É assim? É aquele excesso Entendeu? de... É que uma amiga minha chama de sincericídio. Sincericídio. Você é uma sinceridade que, olha... É uma sinceridade, você está pulando da ponte. Né? Aquela coisa assim, bem sincericídia, sabe? Entendi. Por isso o desafiador, né? Por o opositor isso que desafiador. É difícil nos relacionamentos. Entendi. Né? Ganhar a simpatia não é algo muito fácil, por exemplo, ou que ele esteja preocupado. Eu acho assim, eu passei muito por isso. Às vezes fico pensando, ai meu Deus do céu, eu fui uma criança que fiz muito isso. Eu tinha muita mania de repetir, né, na rua que eu via dentro de casa, que minha mãe falava, não sei o quê. E coloquei minha mãe em situações assim, maravilhosas. As crianças às vezes têm uns fazem traços, isso, assim. né? Mas tomam logo ali uma puxada de orelha, a coisa e vai já meio entra que na resolve, né? Então, assim, eu não posso fazer determinados comentários, porque ele não tem esse filtro para saber se esse comentário pode ou não ser reproduzido. Então, se eu falo, por exemplo, essa mesa é redonda, acabou. Ele vai dizer que essa mesa é redonda por 50 anos, assim, sabe? Tipo assim. Entendi. Eu falo, mas não é, Francisco. Vira uma verdade para ele. Vira verdade, exatamente. Aí, entendi. Ele materializa aquela informação. Né? E para você mudar aquele convencimento dele é difícil. Aí é mais complicado, porque, por exemplo... Você vê o cuidado que você tem que ter com tudo. Porque até pouco tempo atrás, ele, por exemplo, não entendia a linguagem cômica, a linguagem satírica, sabe? Entendi. A linguagem de uma certa ironia. É um humor, é um irônico isso. O irônico, o cinismo, que às vezes a gente aplica, sabe? Aquelas coisas. Ele acha que é sei mesmo. Ele não conseguia captar isso, né? Então agora ele já captou pelo menos a linguagem humor. Então ele agora também já aplica a linguagem do humor. Mas teve uma época que se você fizesse uma brincadeira para falar uma coisa...
é como você falou, ele cristalizava aquela brincadeira, Entendi. entendeu? Então, e depois te cobra, né? Então, Mas você falou. mas você falou isso, coisa que eu falei, ele tinha 2 anos. Às vezes você nem lembra, né? Então tem uma memória, Acredito! né? Uma memória. É o Francisco, né? É. O Francisco, ele tá com quantos anos Ele agora? tá com 9 agora. 9 anos agora, então foi uma jornada aí. É uma jornada. Muito grande, porque você falou que foi diagnosticado no ano passado. Maria, na outra oportunidade que você esteve aqui, estava acompanhado do psicólogo Rafael Alves, né? Sim, sim. Nós ficamos com uma pendência sobre a questão do gênero. Você lembra que se tem uma diferença do TOD, de quem tem TOD, de homem e mulher. E aí você consegue falar um pouquinho sobre isso com a gente? Olha, o pouco que eu vi isso na literatura, essa diferença dá-se basicamente no comportamento, porque o TOD é um comportamento, no comportamento, né? Então, assim, as meninas são mais sutis, né? Será que é pelo gênero? Como é que a gente fala mulher assim? é mais meiga? Será que as meninas são mais maldosas? Sabe assim? São mais maldosinhas, aquela coisa de menina mais assim, né? Sei lá, se você não fizer isso, não brinco mais com você. Sei lá, situações assim de mais articulação. Eu acho que, tipo, um embate com as outras pessoas é de uma maneira diferente, diríamos assim. É uma forma de se relacionar diferente, né? Sim. Existe a oposição. Sem muito confronto? Existe o desafio, mas ele pelo que eu entendi, que eu estou falando do que eu Lógico, da estudei, sua percepção sobre o assunto. São crianças, as meninas são mais na questão da verbalização, são assim, como o TOD apresenta, no caso do Francisco não, mas apresenta essa retração, né? Em alguns momentos parece até uma falta de empatia, né? Que dizem que é uma das características, que é justamente uma das características que o Francisco não tem. Ele se compadece das coisas, ele participa emocionalmente das coisas, mas assim, um comportamento nas meninas seria mais sutil, ele seria mais do campo de uma verbalização, de uma forma de se posicionar do que batendo de frente. Com os meninos, eles batem de frente. Entendi. Né? Acho que a personalidade do homem, né? O masculino, ele é mais agressivo. Ele é mais, então, o menino, ele mostra mais a impulsividade, mostra mais a agressividade do que a menina. Sim, a menina até o diagnóstico fica até mais fácil, né? A menina meio que eu acho que dá umas sabe assim? Entendi. Aquela coisa mais, sei lá, mais... Você vê que dificulta o diagnóstico também. Provavelmente, né? Com certeza. Mas eu acho que as características desse, assim, muito visível, né, desse transtorno é realmente a questão do opositor, né? Porque é um opositor para desafiar, não é um opositor simplesmente não quero. E ponto. E ponto. Não, ele quer realmente dar sequência. Ele quer desafiar a sua autoridade. Isso é muito importante, a gente, inclusive, trazer mais uma vez esse assunto, porque o tratamento, como você falou, é o que faz a pessoa progredir, né? E você tem que aproveitar essa fase da vida. Sim. Que a criança, ela tem uma facilidade de evolução. Né? Porque senão você cresce e realmente assim, tem problemas de relacionamento. Tem psicólogos que a gente conversou nesse período e tudo, que realmente apontaram isso, né? De fazerem diagnósticos sérios, complicados, com pessoas adultas já, né? Com jovens e com adultos. Sim. E essa pessoa teve uma vida inteira sofrendo, sabe? Assim, infernizada. Porque você imagina uma pessoa descobrir aos 30 anos que tem TDAH, por exemplo. Imagina o que ela não sofreu a vida inteira, não conseguindo realizar coisas, não entendendo por que as coisas não funcionam, né? Sendo reprimida, sendo retalhada, sendo uma série de coisas sem saber, sem conseguir ter uma visão. E é uma visão de mundo diferente. Com certeza. Né? Imagina a pessoa chegar, sei lá, aos 12 anos, 15 anos, ter um diagnóstico de autismo, de TEA, e essa pessoa já passou... Quantas coisas
foi julgada. Já foi julgada. Né? Já foi afastada. Já viveu preconceito. Tudo. Complicado demais. Algumas, a falta de sucesso profissional, porque hoje em dia o relacionamento é a base de tudo. Não estabelecer nas coisas, não se restabelece. Não consegue conviver em grupo. Isso é muito necessário. Não consegue se estabelecer em relacionamentos pessoais, não vai conseguir se estabelecer em relacionamentos profissionais. Então, quando a gente começa a estudar e a ler isso, você começa a ver isso nas pessoas. Quantas pessoas que têm dificuldade de manter empregos, de fazer... Porque fulano falou não sei o que comigo, eu não gostei, porque eu não aceito aquilo que está sendo... Quer dizer, você fala, gente... Aí você começa a ver como tem sutilezas do comportamento humano... que hoje, né, sem querer dizer que tudo tem que ser diagnosticado, porque não é bem essa a verdade, né? Mas como ajuda, né? Pelo menos se a pessoa percebe, olha, eu acho que isso aqui não está legal, procura ajuda, porque pode ser um não legal momentâneo que vai resolver, ou pode ser um não legal que pode vir a gerar situações mais complexas à frente. Com toda certeza. Isso chama a atenção dos pais, né? Dos pais, que estão aí, ligar esse alerta. Agora você imagina os pais estarem lidando com adolescentes, que já é uma fase da vida, que só Deus na existência... E esses adolescentes terem, por exemplo, um TOD, um TEA, né? É um momento de muita transformação do adolescente, né? Ele realmente passa a ter alguns tipos de comportamentos desafiadores. Ainda, se ele já vem com um transtorno desse, né? Então vira um momento muito mais difícil para a família como um todo, né? E Helga, a grande preocupação, na realidade, além da questão do contexto de quase a incompatibilidade dos relacionamentos, da vivência social, é que são seres humanos, são espíritos que transitando dentro desses transtornos, eles podem cair em outras situações na vida. Então, você acha que abre portas? Ele abre portas, ele é muito propenso, ele abre portas à drogadição, ao álcool, né? Então, assim, isso tudo realmente tem que ser visto. Com certeza. Porque existe dentro dessas características desses transtornos esse comportamento meio maniático, né? Então, por exemplo, agora eu só quero comer não sei o quê, né? E não tem o que faça não ser aquilo que vai comer, né? Eu só faço tal coisa depois que faço tal coisa. Não sei, são situações assim que criam manias. Entendi. Então, a mania é um pensamento circular, né? Então, assim, ele está dentro daquela estrutura circular, daquele pensamento, que dentro da doutrina espírita explica-se ser uma das portas que se abre, principalmente a drogadição, né? Entendi. Eu vou tentar traduzir um pouco para as pessoas entenderem. O que eu percebi, usando todo o seu conhecimento da doutrina espírita, que já você esteve várias vezes aqui para falar sobre aqui, eu fico muito grata, porque eu também acredito que é um conhecimento que todos nós precisamos estar aí abertos, né? E ter esse conhecimento, trazer para a nossa vida. Mas você diria assim, a pessoa com TOD, e ficaria mais vulnerável? Fica mais vulnerável. Era isso? Vulnerável? Então eu entendi da maneira correta. A drogadição. A drogadição e outras... E ao alcoolismo, enfim. Entendi. Outros vícios que... Sim, porque os vícios são exatamente isso, né? Pensamentos que circulam. Tanto é que se fala, uma pessoa ela não é viciada em droga. Ela é viciada, ela tem uma estrutura viciante. Sim. Ela, de repente, pode ser viciada num determinado tipo de comportamento. Então, não adianta... ela é viciada, ela fuma, é viciada. Ela, para tratar o vício, por exemplo, do tabagismo, ela precisa tratar a estrutura psicológica do vício nela. Senão ela sai do cigarro para outra coisa. E muda, entendeu? Troca o vício. Só troca... Entendi. Só troca a matéria, entendeu? Tipo assim, né? É como se fosse uma necessidade de se apoiar em algo. Sim, é mais ainda do que uma necessidade de apoio. É uma estrutura do pensamento, da gerência dessa psicosfera que fica naquilo ali, entendeu? Entendi. Né? Então,
pessoas por isso que a gente fala, não comece a usar drogas, porque você não sabe se você tem uma estrutura viciante. Olha só. Não é? Compreendi. Por isso que tem pessoas que usam a droga na adolescência e acabou, nunca mais ficou usou aí. aquilo. E tem gente que não consegue Fumou sair com os daquilo. amigos, Sim. nunca mais usou aquilo. Então não é o elemento que tem lá suas características que mexe nas questões da serotonina, todas as É muito mais que azinas. genética, né? Tem Entendi. um aspecto aí mental, digamos assim, que rege essas estruturas, né? Então, uma pessoa, por exemplo, muito maniática, né? Ela não sai daquele aspecto. Então, se ela pega algo, aquele algo tem que ser daquele jeito o tempo todo. Então, isso mostra, por exemplo, uma tendência repetitiva. É essa que é a questão. Entendi. Né? Você vê o quanto sério é esse assunto, né? E as pessoas realmente precisam ter essa atenção, precisam ter essa sensibilidade de entender, de observação. Né? Eu não sei, assim, a gente às vezes pega os nossos antepassados, né? Os avós, tios, avós, e fala, sempre tem uma família que fala, o fulano era tão esquisito, né? Sei lá, tinha aquelas Sim, manias, não tem isso, com né? certeza. Ai, o fulano, meu Deus do céu, o tio fulano era não sei o quê, o Beltraninho era não sei o que lá. Você começa hoje a ouvir essas coisas e fala, tio fulano e Beltraninho, tem coisa aí no tio fulano, né? Entendi. Porque assim, tudo aquilo que antigamente era visto com, o cara é um maniático, isso aí é bobagem, ele tem umas coisas, não liga porque fala, tem sentidos, né, que obviamente pela nossa ignorância, com né, certeza, a coisa era levada, né. Hoje é claro que tem todo estudo, são 1000 frentes que hoje trabalham nessas pesquisas, né, na busca do conhecimento que bom, né? desse negócio que se chama nossa mente, né, essas universo, descobertas, esse código verdade, que é a nossa mente, né? Quanto nós temos um poder, né, na Nossa, nossa mente desconhecido. Nós somos o poder, nós somos poder, né? A gente precisa aprender, tomar posse disso. Tomar posse e usar bem usado, Com né? certeza. Porque, assim, não adianta a gente saber que a nossa estrutura de pensamento ela é transformadora. Você tem que saber para onde você está transformando, Com certeza. Né? Então, assim, é o que eu falo, gente. Não adianta, sempre cai, não adianta, naquela questão, né? Que é a questão moral, né? Então, onde que o bem está enquadrado aí? Eu vou transformar com a potência do meu pensamento o que para o que e qual a intenção dessa transformação, né? E aí sim, o transformar em si é ato físico, né? Agora, o que agrega é a moral é que dá a direção dessa transformação, né? Então o homem precisa evoluir, né? Com Na realidade certeza. é isso, né? O ser humano precisa evoluir, até para, por exemplo, quando se deparar com uma criança que não é o seu filho, é filho de um vizinho, filho do outro, não sei o quê, Perfeito. já não julgar, não maltratar, Com certeza. já não criar situações preconceituosas. Ter uma empatia, né, com a situação. Já sentir que os seres humanos são dotados de inúmeras complexidades, né? Com certeza. E a gente precisa avançar nesse campo. Eu acho que nesse aspecto a psiquiatria, a psicologia avançou assim demais. E graças a Deus o espiritismo ele tem todo um trabalho nisso aí que a gente consegue juntar essas informações, né? Acho que o ser humano está um pouquinho mais aberto, né? Agora, eu acredito que pela necessidade também, né, Maria? Assim, porque a vida ensina, né? A vida ensina pela necessidade, pela dor. Eu acredito que nós tivemos um momento de muita dor, que foi a pandemia. Então, as pessoas buscaram, estavam mais abertas a esse entendimento em relação à saúde mental. E viram que é necessário você cuidar da sua saúde mental. Sim, nada como ver a finitude, né? Não é? Nada como ver a finitude. Isso é um exercício psíquico fantástico. Sim. Quando a pandemia, ela de fato estabeleceu-se aqui no Brasil, no mundo, que era aquele horror, morrendo centenas de pessoas, o ser humano viu a finitude de forma concreta. Olha, isso aí pode acontecer comigo amanhã. Com certeza. Não é? Era uma insegurança aquilo total. Ali, isso aí todo mundo tá não aí, sabia o dia de né? amanhã. Por mais nem que, o seu, nem de ninguém. Sim. Por mais que você usasse máscara, usasse álcool, a gente parecia louco, né? Álcool em tudo, né? Álcool na banana, álcool no mamão. É verdade. Aquela coisa você jogava toda ali.
Desinfectava tudo. Tudo. O que aconteceu? A coisa foi, e as pessoas foram pegando e foram pegando. E então, assim, a visão da finitude transforma o ser humano. Entende? Precisou Porque ele desse sabe, impacto. porque uma coisa é você nascer sabendo que um dia você vai morrer. Outra coisa é você ter essa finitude, essa morte, olhando para você. Feito aqueles quadrinhos, aqueles posts que vem aquela caveirinha de preto, sabe como é que é? Carregando foice, falar, olha, eu vim falar com você e tal. Cheguei. Né? Cheguei. Olha, tipo, até esse dia teve um engraçado, né? Que era assim, o homem andando na rua, aí a caveirinha do lado dele falando assim, olha, eu acabei de vir da sua casa e a sua mulher estava mexendo no seu celular que você esqueceu. Você já não quer vir comigo logo agora? Pois a gente já resolve o assunto, né? Adorei! Tipo assim, então esse serzinho, sabe, assim, de capuz e tal, estava do lado de todo mundo. A verdade é essa. Isso acelera, né, a evolução Isso, das pessoas, fazerem uma reflexão da sua vida. Mexeu as questões emocionais de todo mundo. Com mortes diretas ou mortes indiretas, o mundo entrou num luto absoluto. E o luto é uma das maiores lições. E chegou o momento de darmos aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo importantíssimo com Maria Cândida. Para as crianças, o que de fato ocorreu é que esse período de pandemia, onde eles perderam... Agora, você imagina, a pandemia começou, o Francisco estava com 6 para 7 anos, né? Olha só. Que foi 2020, né? Sim, Então, ele início tinha de 6, 2020. ele tinha 6 anos, que ele faz aniversário no final do ano. Agora, você imagina, ele ficou quanto tempo sendo cerceado de um aprendizado dentro do tempo de vida dele. Ele e todas as crianças. Imagina, então, as crianças que cada dia é um contexto de ensinamento, de aprendizado, de questionamentos da vida, isso tudo foi retirado. Com certeza. Né? Então, aquela coisa de ir para o parquinho brincar é uma aula para uma criança. Ir na escola, conviver com coleguinhas, é uma aula para eles. E eles foram cerceados disso. Então, essas crianças, de fato, perderam quase 2 anos de desenvolvimento dentro do jogo social. Com entendeu? certeza. Que para o isso tempo de idade deles foi uma ceifada, né? Foi um corte, assim. E eu acredito que a gente nem tem conhecimento do impacto que isso ainda vai gerar. Com né? certeza. Eu E acho que esse aí, reflexo a gente ainda vai ter por muito tempo. Que muitas crianças que antes estavam com algumas dificuldades, isso acentuou. E é por isso que, inclusive, hoje os próprios psicólogos e psiquiatras não querem nem fechar esses diagnósticos, porque existe uma situação que levou muitas crianças a um comportamento introspectivo, a um comportamento com dificuldade de convivência com o outro, né? Não sabe o que faço, porque eles desaprenderam. Com certeza, né? Então, se eu vou Maria. no parquinho, um amigo meu me empurra, e eu empurrava e alguém dizia, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso ele perdeu. Então, se hoje alguém empurra, ele empurra de volta e não quer saber. Né? Porque ele perdeu esse momento do aprendizado de conviver com o outro. Você vê que todo mundo teve que readaptar, né, a uma situação. Agora, você imagina, para um adulto foi difícil, agora imagina para a criança. Você vê a necessidade de um profissional estar aí, de levar para uma terapia, de ter esse acompanhamento. Tudo, a família precisa estar consciente disso. Então, ter pessoas como você que vem aqui e faz esse alerta é muito importante. Que com certeza as pessoas olham e falam, olha, de repente eu estou passando por essa situação, nem estou percebendo. Não estou nem sabendo, né? Com Estou certeza. aqui sofrendo. Sofrendo sem perceber e sem agir, né? Com um filho difícil, né? Com uma filha, um filho difícil sobre vários aspectos e, de repente, peraí. Estou paralisado aqui na situação. E o fundamental, Helga, que foi o que o psiquiatra falou conosco, e os psicólogos falam, pelo amor de Deus, não pode pai e mãe trazer para si culpa sobre esses processos, né? Porque, assim, o que ocorre é que quando a gente não tem
o conhecimento do que está acontecendo, a primeira coisa que você fala, bom, eu errei com esse meu filho, total Sim. e absolutamente. Né? Eu estou sendo uma péssima mãe. Meu Deus, eu estou perdendo paciência o dia inteiro. Meu Deus, cadê minha tolerância para lidar com... Porque você vai sendo sugado, né? Com Você é certeza. sugado energeticamente. As suas forças físicas são sugadas, né? Você é como se você fosse vampirizado, Sim. né? E são crianças que acabam ficando muito dependentes de figuras do pai e da mãe, né? Até porque esse período da pandemia, como nós falamos, acentuou isso muito, né? Então, as referências de outros adultos ficou muito limitada a pai e mãe. E então aquilo vai te... E tem também o relacionamento do marido e da mulher, né? Um não culpar o outro. Um não culpar o outro. Porque ainda também tem isso, existe isso, né? Falar, nossa, você que não está criando direito. Você isso aí é do seu fica aí avô, o tempo todo, né? Ou é da sua família. Isso aí não é seu, isso aí não é meu, entendeu? Maria, olha, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, eu que agradeço. trazendo essa pauta realmente interessante, que faz parte aí da vida de muitas pessoas, nesse momento que a gente está aí reaprendendo muita coisa na vida, tendo contato com coisas que às vezes a gente não tinha esse conhecimento e agora faz parte da nossa vida, principalmente para famílias, né? Sim, e os tem pais. um aspecto que eu sei que estamos encerrando que é importante fazer. Quando a criança é analisada por grupos de profissionais e apresenta-se a possibilidade desse transtorno, ela tem alguns ganhos que são garantidos a ela. Por exemplo, dela ter um acompanhante terapêutico na escola, porque às vezes Olha, a criança na escola está com inúmeras dificuldades. Aí briga com todo mundo, é aquela criança terrível dentro de sala, o professor não tem paciência, expulsa. A criança começa a perder no letivo, a criança começa a perder as ligações cognitivas com o contexto escolar e ela pode ter, tanto na rede pública quanto na rede privada. Lógico que na rede privada, por conta dos pais, bancar o atendente que está lá, que é um psicólogo que acompanha o horário daquela criança na escola. Olha só que... Né? Então, por exemplo, a criança que tem um TEA, né? Vamos dar o exemplo, uma criança autista, que tem, no caso, isso é uma das características que o Francisco tem, por exemplo, sensibilidade a barulho. Então, se outras crianças começam a rir alto, aquilo incomoda. Sim. Se as crianças começam a gritar, aquilo incomoda. Se tem muita criança junto fazendo algazarra, aquilo incomoda. É importante ele ter um terapeuta, que o terapeuta chega e tira ele da sala. Não, vamos sair, vamos andar na escola nesse momento. Sim. E aí ele tem essa liberdade de poder, vamos para uma outra sala, vamos fazer um a amparo, tarefinha, né, que está ali. a tarefa num outro espaço da escola, onde esteja mais silencioso. Quer dizer, o atendente terapêutico que está ali, que é um psicólogo, ele tem todo um conhecimento de percepção de reações. Sim. E antes que estoure reações mais problemáticas, né? Porque criança é criança. Se uma criança grita do lado dele, ele não vai gostar. Ou ele vai gritar junto, Sim. e vai criar uma algazarra, ou vai achar ruim com o amiguinho, porque o amiguinho teve uma reação que não foi legal. Então, para não ferir as questões, né? Então, o atendente ajuda na condução do exercício com a criança, se ela precisa, né? Então, por exemplo, uma criança com um autismo um pouco mais significativo, às vezes não consegue compreender a dinâmica daquela tarefa. Então, aquela dinâmica tem que ser diferente, tem que ser adaptado, né? No caso Francisco, não, graças a Deus, ele é até ao contrário, a inteligência dele é além. Que também é uma característica, né? Como o Messi, por exemplo, como Einstein, que são pessoas que com esse autismo 1, por que é considerado autismo? Porque tem uma desconexão com algumas outras coisas, né? Entendi. Então, mas ele evolui. Mas evolui naquilo que ele se propõe a fazer. Né? Entendi. Mas é uma informação sensacional. E a escola pública oferece. Olha, né? que maravilha. O Estado oferece. Então, se a criança apresenta isso, eles são obrigados a oferecer o acompanhante. E na rede particular, os pais providenciam o acompanhante. Não é algo tão fácil de disponibilizar, porque é um profissional que você está pagando para estar todos os dias com o seu filho. É um custo a mais. Né? Sim. Então, você tem que ter esse recurso, essa disponibilidade desse recurso. Né?
mas é algo que deve ser dito e deve ser visto. E também eu acredito que ter um profissional faz a criança se adaptar melhor, administrar da maneira correta certas situações. Né? Sim. Não só crise, como administrar para evitar entrar nas crises. Com certeza. Né? E a criança passa a ter uma vivência escolar melhor. Perfeito. Né? Porque a criança, o mundo dela são duas coisas, família e escola. Isso é o mundo das crianças, né? Então, a escola, a vivência dentro de uma escola, com coleguinhas, professores, autoridades representadas dentro daquela escola, são reflexos, é o mundo onde ele aprende as coisas. Sim. Né? Então, ele não aprende dentro da escola só matemática, português, sei o quê. Ele aprende respeito a uma autoridade, ele aprende o limite do espaço do outro. São milhões de coisas que, às vezes, em casa, sendo filho único ou tendo sendo muito abastado, ele não tem tanta dificuldade de lidar com esses limites, mas na escola ele é obrigado a lidar. Você vê o quanto é importante isso, Então, né? a escola é um foco importante. E até isso, na pandemia, perdeu-se, né? Com certeza. Você vê né? o impacto de tudo disso isso. Tudo. Então, prestarem atenção, mães e pais, vocês têm o direito a um atendente terapêutico. É um psicólogo, é um profissional que vai estar trabalhando com o seu filho dentro da escola. Por exemplo, se uma criança surda, ele pode ter um atendente de Libras com ele para direcioná-lo, adaptá-lo e etc. Né? E as crianças com TEA, TDAH, TOD, enfim, transtornos, suspeitas de transtornos e etc., terem um atendente para focá-lo no mundo que ele precisa aprender. Essa que é a grande questão. Perfeito, perfeito. Maria, olha, muito obrigada mais uma vez, ainda mais por esse final tão importante, que realmente as pessoas têm direito e às vezes não sabem nem pleiteá-lo, né? Eu, para te dizer, eu nunca sequer tinha ouvido falar. Olha só. Eu nunca tinha visto um atendente dentro de uma escola. Sim, você está compartilhando aí e algo agora, que você na escolinha teve de que informação. ele está, que é uma escola fantástica, uma escola muito pequena, porém de grandes recursos no sentido de aceitação, de disponibilidade para incluir. Porque uma coisa é você dizer que você inclui. Sim. Outra é incluir. Outra é incluir. Eu né? entendi. Uma coisa você coloca e está incluindo, senta aqui do ladinho e esquece que está. Outra coisa é sentar do lado e dar elementos para aquela criança ter uma vivência positiva. Então, lá, por exemplo, na turma dele, eu acho que são 3 ou 4 crianças com... E tem os atendentes, né? E a escola tem outras crianças com atendentes. Então, assim, é importante. O atendente, ele é importante. Né? Maria, olha, muito obrigada por essas informações, por estar aqui com a gente. A casa é sua, volte sempre. Que bom. Eu adoro sua participação. Que bom, eu adoro vir, poder contribuir, não sei como, a gente sempre contribui algo que seja importante. E estamos aqui com você sempre que vocês quiserem. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá cheio de informações que realmente têm relevância na sua vida e você tem acesso na hora que você quiser. Então faça o teste, aponte sua câmera e fique mais próximo aqui do nosso programa. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.